That's good. Good to go? Okay. I want to thank you all for enduring that last session. Eu quero agradecer a todos vocês por aguentar, perseverarem aqui para esta última sessão. It was a lot of detailed information. Tinha muitas informações detalhadas. This will be simpler Essa vai ser mais simples and shorter. e mais breve. And tomorrow night, E amanhã à noite I'm going to talk about the work of CSNTM. eu vou estar falando sobre o trabalho do CSNTM. That's my institute. Esse é meu instituto. And I'm going to talk about places in the world where we have been Eu vou estar falando sobre lugares no mundo onde nós estivemos to photograph these ancient para manuscripts. fotografar esses manuscritos antigos. I think it should be a lot of fun and enjoyable for you. Eu acredito que vai ser bastante divertido e bastante agradável para vocês. And you don't have to know any Greek to understand it. E você não precisa saber qualquer palavra em grego para você entender. Okay, for our last passage then is John 7:53 through 8:11. Ok, então a nossa última passagem é a João 7:53 a 8:11. This is the story of the woman caught in adultery. Essa então é a história da mulher flagrada em adultério. The Latin name is pericope adulterae, O nome latim é Pericope adulterae. and that's how we normally refer to it. Então essa é a forma comum que nós nos referimos a ela. Now, I abbreviate that with just PA. Então eu abreviei esta passagem como PA. I am going to assume that all of you are familiar with this story. Então eu estou pressupondo que todos vocês estão familiarizados com essa história. So I won't put the text up for Então us. eu não vou colocar o texto aí para nós. This is a difficult subject to deal with Esse aqui é um assunto difícil de se lidar com ele. because everybody I know wants this to be part of the Bible. Porque todo mundo que eu conheço quer que esta passagem seja parte da Bíblia. In fact, this is my favorite passage that's not in the Bible. De fato, esta é a minha passagem mais favorita que não pertence à Bíblia. So let's wrestle with what this is all about. Então vamos a lutar naquilo que tudo isso diz respeito. First of all, a distinction needs to be made Primeiro que tudo, uma distinção precisa ser feita between what is canonical and what is historical. entre aquilo que é canônico e aquilo que é histórico. By canonical, I mean it's scripture. Por canônico eu quero dizer as escrituras. But there are historical things from the first century Mas há coisas históricas do primeiro século, that are not included in the Bible, mas que não foram incluídas na Bíblia, but that may be true stories about mas Jesus. é possível que sejam histórias verdadeiras sobre Jesus. So if I don't think this is canonical, Então se eu não penso que isso aqui é canônico, that doesn't necessarily mean I don't think it's historical. não quer necessariamente dizer que eu não acho que seja histórico. But you'll have to see where we go with this. Então você vai precisar ver até onde vamos chegar com isto. Is it possible for a story about Jesus É possível então para uma história sobre Jesus to be true ser verdadeira without it being part of the New Testament? sem fazer parte do Novo Testamento? I think yes. Eu penso que sim. But respect for the human author Mas o respeito para com o autor humano requires that we investigate requer que nós investiguemos dubious passages seriously. passagens duvidosas de forma séria. Now, I'm an author. Eu sou um autor. Hockey is an author. Rock é um autor. There's several of you who have written books and articles. Há muitos de vocês que escreveram livros e artigos. And I don't think you'd be very happy E eu não acredito que você ficaria muito feliz if someone came along and looked at one of the books you wrote que se alguém chegasse então a um desses livros que você escreveu and added a whole page of text e acrescentasse uma página inteira de texto, as if it was your own material como se fosse o próprio material dele, and said, this is what Hockey said. e dissesse isso é o que Rock disse. I think you wouldn't be happy about Eu that, penso que você não ficaria feliz com isso. would you? Você ficaria? Yeah. Não. No, not at all. não. Now, the incarnation of Jesus Christ Agora, a encarnação de Jesus Cristo
gives us a methodological imperative nos dá o imperativo metodológico to do serious historical research. para fazermos pesquisas históricas sérias. What I mean is this: O que eu quero dizer é o seguinte: because God became man porque Deus tornou-se homem in time, space, history, dentro do espaço da história. not only do we have the truth about Jesus, Não somente nós temos a prova acerca de Jesus, but it's revealed in Scripture mas também é revelado nas Escrituras, in such a way de forma tal that we read about places and people que quando nós lemos sobre lugares e pessoas and events e eventos, that can be examined historically. isso pode ser examinado historicamente. This is what we need to do with this passage Isso é o too. que nós precisamos fazer com essa passagem aqui. More emotional baggage. Uma bagagem mais emocional Is that a Portuguese? Yes. Okay. Is attached to the pericope adulterae está ligada com a perícope adúltera than to any other passage in the New do Testament. que qualquer outra passagem no Novo Testamento. Even at my church some years ago, Mesmo na minha igreja, alguns anos atrás, the pastor was preaching on this passage. o pastor estava pregando nesta passagem. He gave actually a wonderful message. De fato, ele apresentou uma mensagem maravilhosa. And then I spoke to him afterwards. E depois de tudo, eu falei com ele. He was a fellow faculty member of mine Ele era um dos meus colegas, membros do corpo docente, at Dallas Seminary. lá do seminário de Dallas. And I said, Mark, did you know Eu disse: Marco, você sabia that this passage is probably not authentic? que essa passagem provavelmente não é autêntica? He said, oh yes, I knew that. Ele disse: ah, sim, eu sabia disso. But I want it to be authentic. Mas eu queria ser autêntico. And I sure hope we can find some early manuscripts E eu estou certo que a gente pode encontrar manuscritos bem antigos that will show that it is. que vai mostrar que é autêntico. That's not how we should do our work. Essa não é a forma como nós devemos fazer o nosso trabalho. Emotion does not trump historical research. A coisa emocional não pode suplantar pesquisas históricas. Henry Alford was a very well-known commentator. Henry Alford tem sido... Henry Alford. Henry. Henry. We say Harry. Oh, okay. Harry, Desculpe. estou tentando aportuguesar. Harry Alford é realmente um comentarista bom. He was the Archdeacon of Canterbury Ele então era o sumo diácono lá de Canterbury, in the middle of the 19th century. na metade do século XIX. And he wrote a commentary on the entire New Testament. E ele escreveu um comentário sobre todo o Novo Testamento. He did his work before Ele fez o seu trabalho antes the revised version of 1881. da versão revisada de 1881. There was a lot of rumbling in England at the time. Havia uma quantidade de rumores, Discontent. de insatisfação na Inglaterra. People knew that the King James Bible As pessoas sabiam que a versão King James was outdated. estava desatualizada. It wasn't based on the best manuscript evidence. Não tinha sido baseada nas melhores evidências dos manuscritos. In fact, in the year 1611, E de fato, em 1611, when the King James Bible was published, quando a Bíblia King James foi publicada, there was not an early manuscript não havia nenhum manuscrito antigo that was known about que era conhecido that did not have the story of the woman caught in adultery. não tinha nenhum manuscrito que a King James foi baseada que sabiam que não havia a perícope da mulher flagrada em adultério. I'm sorry, I made that was too long for you. Ok. 1627. Então, em 1627, Just 16 years after the King James Bible, 16 anos depois da versão King James, a manuscript was given to the king manuscrito foi dado ao rei by the Patriarch of Constantinople. pelo patriarca de Constantinopla. That manuscript was from the 5th century. E esse manuscrito era do 5º século It's known as Codex Alexandrinus. e é conhecido como Códice Alexandrino.
And it was the first manuscript that was known E foi o primeiro manuscrito conhecido to not have que não tinha this particular passage. essa passagem particular. Henry Alford said this: Então o Henry Alford disse o seguinte: a translator of Holy Scripture tradutor das Sagradas Escrituras must be ready to deve sacrifice estar pronto para sacrificar the choicest text as escolhas, os textos melhores and the plainest proof of doctrine e as provas mais plenas da doutrina, if the words are not those se as palavras não forem aquelas of what he is constrained das quais ele está, me ajuda com constraint, é limitado, que ele está inclinado, pode ser? Que ele está inclinado, what his conscience demands. que aquilo que ele está inclinado, a consciência dele exige que ele faça isso. Qual é a palavra aí? Constrangido, poderia ser? Que ele não esteja constrangido. That is constrained in his conscience means what his conscience demands. Então, exato. Let me. Yeah. Um tradutor das Sagradas Escrituras tem que estar pronto para sacrificar os melhores textos, é isso? E as provas da doutrina mais claras, se as suas palavras não forem aquelas das quais ele está constrangido em sua consciência para receber como testemunho de Deus. Okay. He was talking about some passages that he knew were not authentic. Ele estava falando sobre passagens que ele sabia que não eram autênticas. Henry Alford was an evangelical, Henry Alford era um evangélico. and yet he knew we had to do honest research. E ainda assim ele sabia que nós deveríamos saber disso na nossa pesquisa. And partially because of his attitude, E parcialmente por causa das suas atitudes, there became a new translation então se tornou uma nova tradução, just a few years later. alguns anos depois. Now, a distinction needs to be made Então agora uma distinção precisa ser feita between what is canonical and what is historical entre aquilo que é canônico e aquilo que é histórico, in another sense. e em outro sentido. If this passage is not part of the New Se Testament, essa passagem não for parte do Novo Testamento, what do we lose? o que é que nós vamos perder? We lose a marvelous story Então nós vamos perder uma história maravilhosa about our Lord forgiving a sinner. acerca do nosso Senhor perdoando um pecador. But I have a question for you. Mas eu tenho uma questão para lhe fazer. Is this the only place in the Gospels Esse é o único lugar nos evangelhos where Jesus forgives a sinner? quando Jesus perdoa um pecador? If it were, Se fosse, then what we would lose então o que nós haveríamos de perder would be enormously important. seria a grandemente importante. But what's interesting too Mas o que é interessante é is that Jesus forgives this woman, que Jesus perdoa esta mulher, and yet we don't see from her todavia nós não vemos dela any repentance. nenhum arrependimento. Does Jesus forgive people before they repent? Jesus iria perdoar uma pessoa antes que ela se arrependesse? We won't discuss that any further. Nós não vamos discutir isso mais do que aqui. Now, this pericope may well be true, Então, essa perícope pode bem ser verdade, even if John did not write it. mesmo se João não a escreveu. So we need to examine the evidence. Então nós precisamos examinar as evidências. First is the external evidence. Então primeiro a evidência externa. This passage is lacking in the following manuscripts. Essa passagem não se encontra nos seguintes manuscritos: P66, P66, P75, P75, Sinaiticus, Sinaítico, Vaticanus, Vaticano, Alexandrinus. Alexandrino. That's indicated by the letter A. É indicada pela letra A. That's the manuscript that was given to the King of England Essa foi o manuscrito que foi dado ao rei da Inglaterra in 1627. em 1627. Codex C. O Códice C. That's the manuscript that Tischendorf saw in Paris. Esse foi o manuscrito que Tischendorf viu lá em Paris. And Codex W. E o Códice W.
These include our very earliest E manuscripts. estes incluem os manuscritos mais antigos For this particular passage dessa passagem em particular, and other very early manuscripts. em outros manuscritos muito antigos. In fact, almost all of the E manuscripts de fato, quase que todos os manuscritos through the first 8 centuries dos três oitavos séculos do not have these 12 verses. não tinham esses 12 Yeah, 12 versos. There's only 3 majuscules, that is capital letter manuscripts. Só tem simplesmente 3 maiúsculos, que são que tem as letras em maiúsculos. You might call it uncial, that's what it used to be called. Os unciais, como nós chamamos, os unciais é a nossa linguagem. These are D, K, and gamma. Esses são D, K e gama. Those are the only 3 that have it. Esses são os únicos 3 que tem. Not only that, Não somente isso, but about 20% mas cerca de 20% of all Greek New Testament manuscripts de todos dos manuscritos do Novo Testamento grego don't have these verses. não tem esses versos. Now, think about this. Então, pensa sobre isto. When we looked at Mark 16, Quando nós olhamos em Marcos 16. did you do that? Não. okay. Samuel rapidamente. Okay. How many Greek manuscripts in Mark 16 Quantos manuscritos em Marcos 16? that end at verse 8? Que termina no verso 8? 2. 2. And yet we felt Todavia, nós sentimos that the evidence was still very strong que a evidência continuava muito forte that Mark ended his gospel que Marcos encerrou o seu evangelho at verse 8. no verso 8. How many manuscripts here? Quantos manuscritos aqui? 1 out of 5. De 5. Almost all of the ones through the first 800 years. Quase que todos eles dentro dos primeiros 800 anos. Lack these verses. Não tem estes versos. CSNTM, in fact, O CSNTM, de fato, discovered 4 more manuscripts descobriu mais 4 manuscritos that don't have these que verses. não tem esses versos. The external evidence against this passage A evidência externa contra essa passagem is much, much stronger é muito, muito mais forte than the external evidence do que as evidências externas against the longer ending of Mark. contra aquele fim mais longo do final de Marcos. And yet we felt, E, no entanto, nós sentimos that is Hockey and I, quer dizer, eu e Roque, he doesn't just translate, he agrees with me. ele não simplesmente está traduzindo, ele concorda comigo, In fact, on everything. e, de fato, em tudo. I forgot where I was. Eu esqueci o que é que eu ia dizer. All right, well, let's just go on. Vamos lá, vamos para frente. The earliest and best translations don't have these verses. As versões melhores e mais antigas não têm esses versos. And we don't have any church fathers E não temos nenhum dos pais da igreja to comment on this que passage faz um comentário sobre essa passagem until the 10th century. até ao século X. That's really overwhelming external evidence. E isso aí realmente é uma evidência externa gigantesca. We also have asterisks in several Nós manuscripts também temos asteriscos em vários desses manuscritos. that indicate the scribe has doubts. E isso indica que o escriba tinha dúvidas. And then there's also E também há massive corruptions corrupções massivas within the pericope adulterae. dentro da perícope adúlterae. What I mean by massive O corruptions que eu quero me referir com essa corrupção massiva is that this passage é que esta passagem has more textual variance, tem mais variante textual, that is more meaningful textual variance que é mais significante than any passage do que qualquer outra passagem in the Gospels. nos evangelhos. How does that happen Como é que isso aconteceu? if this is part of the original Se isso text? fosse parte do texto original. Finally, Finalmente, it's a floating text. tem um texto muito flutuante. What does that mean? O que é que isso quer dizer? It means it's not found just in one place. Não é encontrado somente em um lugar. It's found in several É locations. encontrado em vários locais. Well, how do we explain that? Como é que a gente vai explicar isso? A floating text Um texto flutuante usually indicates geralmente indica an inauthentic um text. texto não autêntico. The pericope adulterae A perícope adúlterae
floats more than any flutua mais que qualquer outro, other passage of the New Testament. outra passagem do Novo Testamento. It occurs in 3 places within John 7. Ocorre em 3 lugares dentro de João 7. Not just after John 7:52, Não simplesmente em João 7:52, em outros lugares em João. it occurs after all 4 Gospels, E ocorre depois de todos os evangelhos. all by itself. Tudo por si mesmo. Can I just explain point? Yeah. Lembre-se que quando fala de flutuar é porque esse texto em um manuscrito aparece aqui no 7, aparece lá no final de João 21, aparece lá em Lucas. Isso é flutuar, ok? Ficou mais claro? Ok, correto. Okay. It occurs between Luke and John. E ocorre entre Lucas e João. Luke is done. Então Lucas encerra, John hasn't started yet, então João ainda não começou, but the pericope adultery shows up, mas a perícope adúltera se aparece ali. and it's not related to either E não gospel. está relacionado com nenhum dos evangelhos. It also E occurs também ocorre after John 8:12 depois de João 8:12, in Codex 115. no Códice 115. Now, this is a lot of fun to think about Isso é algo assim divertido para se pensar, because I discovered this several years ago. porque eu descobri isso vários anos atrás. Codex 115 is a 10th century manuscript, I E o believe. Códice 115 é um códice do século X. And the pericope adulterae E a perícope adúltera is John 7:53 é João 7:53 through 8:11. até 8:11. The manuscripts that don't have it Os manuscritos que não a têm, have John 7:52 tem João 7:52, and then John 8:12. então João 8:12. Now, chapter numbers Então, os números dos capítulos and verse numbers e os números dos versículos were not added until centuries later. não foram acrescentados até séculos mais tarde. So we're not having a scribe thinking, Então, nós não temos assim um escriba pensando what happened to the first 11 verses o of que this chapter? aconteceu com os primeiros 12 versículos desse texto. He's just copying it out. Ele simplesmente está copiando. So, as I looked at this passage, Então, à medida que eu olho para essa passagem, I saw in Codex 115, então eu encontro lá no Códice 115, John 7:52, João 7:52, and then John 8:12. então já João 8:12. And then E então I saw the pericope adulterae. eu vejo a perícope da mulher adúltera. Now, how do you explain that? Como é que você explica isso? Here's what I think happened. Veja o que é que eu penso que aconteceu. The scribe who's copying this manuscript out O escriba que estava copiando esses manuscritos believed that the pericope adulterae was authentic. acreditava que a perícope da mulher adúltera era autêntico. And as he's copying the manuscript in front of him, Enquanto ele copiava o manuscrito que estava em frente dele, he copies John 7:52 ele copiou João 7:52 and then John 8:12, e aí João 8:12. and he goes, "Wait a minute. E então ele pensa, espera um minuto. What happened to the story of the woman caught in O adultery?" que aconteceu com a mulher flagrada em adultério? So he probably put that manuscript down Então ele provavelmente pegou esse manuscrito e colocou ali and found another manuscript in the e foi monastery procurar outro manuscrito lá no monastério that had the story. que tem a história. And that's what he then copied. Então dali foi quando ele copiou. And so at the end of the pericope adulterae, Então no final da perícope adúltera, we have John 8:12 again. então nós temos João 8:12 novamente. And then the rest of John's E o gospel restante continues. do Evangelho de João. You can see the humanity of these scribes Você pode perceber a humanidade desses escribas when you examine them in detail. quando você os examina em detalhes. It also occurs Também ocorre in Luke's gospel no Evangelho de Lucas, after Luke 21:38. depois de Lucas 21:38. This is during the Passion Week. Isso é durante a semana da paixão de Cristo. How in the world does this passage Como é que no mundo essa bendita passagem end up in Luke's gospel? terminou no Evangelho de Lucas? Well, let me show you a medieval parchment Então deixa eu mostrar para você aí um pergaminho medieval that has the pericope que adulterae tem a perícope adúltera
stitched in on paper. a costurada no papel. It's not part of the original text. Não é parte do texto original. This is a manuscript that CSNTM discovered Esse é um manuscrito que o CSNTM descobriu a few years ago in Albania. há alguns anos atrás na Albânia. You'll notice that this leaf Você vai perceber que essa página aí is not the same size as the leaf that's behind it. não é do mesmo tamanho da folha que está lá atrás. In fact, the manuscript that it is sewn into De fato, esse manuscrito que foi aí costurado dentro deste outro is a parchment manuscript. é um pergaminho, um manuscrito de pergaminho, It's made from animal skin. que é feito de peles de animais, It's actually hundreds of years older que é de fato centenas de anos mais velhos than this paper leaf. do que essa folha de papel. Now, when a leaf is added to a manuscript, Então, quando uma folha é acrescentada no manuscrito, it's always sewn into the binding. geralmente é costurado nesse aspiral, nessa coisa que cola. It's not sewn into the next leaf, Não é costurado na folha seguinte, but this manuscript, mas este manuscrito that is this leaf, é nessa folha. is sewn into the next leaf. Então, é costurado na outra folha And it's got 5 big stitches. e tem 5 grandes costuras. What I see here is this. O que eu vejo aqui é o seguinte: I see maybe a pastor, eu penso talvez que eu vejo um pastor, probably in the 15th century, possivelmente no século XV, using a manuscript from the 11th century. usando o manuscrito do século XI. And he wants to preach on the story of the woman caught in E adultery. ele queria pregar na história dessa mulher flagrada em adultério. And when he gets to that E place, quando ele chegou neste lugar, he discovers that his manuscript doesn't have it. ele descobriu que o seu manuscrito não tinha. So he puts it in. Então ele colocou dentro. In fact, you can see anger written all over this. Você pode ver Anger. a ira, raiva em tudo isso aqui. 5 big stitches. 5 grandes costuras. The leaf doesn't even match the same A size. folha nem sequer tem o mesmo tamanho. And on the E backside na parte de trás is in a child's handwriting, tem algo escrito, parece, pelas mãos de uma criança. the pericope adulteri again, A perícope da mulher adúltera de novo. written probably by the pastor's child. Possivelmente escrito pelo filho do pastor. Now, I want to use my sanctified imagination. Eu quero então usar a minha imaginação santificada. Here's this pastor ready to preach in John's Então gospel. aqui tem um pastor pronto para pregar no Evangelho de João. He comes to the end of John Ele 7. chega para o final aí de João 7. He doesn't see the pericope adulteri Ele não there. vê a perícope da mulher adúltera ali. He says, that's wrong. Ele diz, está errado. That belongs in the Bible. Isso pertence à Bíblia. So I'm going to put it in my Bible. Então eu vou colocar na minha Bíblia. And he's talking about this at dinner E time. ele está falando sobre isso na hora do jantar. And his 8-year-old son is listening. Então o seu filho de 8 anos está ouvindo. Well, Dad really likes this passage. O papai realmente gosta dessa passagem. So I want to please him Eu too. quero agradá-lo também. If he's going to write it out, Se ele vai escrever, I'll write it out too. eu também vou escrever. So this page Então essa página has the pericope adulteri tem a perícope adúltera twice. 2 vezes. You see the humanity of the scribes when you look at the manuscripts. Você vê o lado humano dos escribas quando você olha para esses manuscritos. Here's a very important manuscript. Aqui tem um manuscrito muito importante. By the way, just sit quietly for a while. Por sinal, né, ali mesmo, sossegado, sentado. I'm going to show you all 2,000 manuscripts Eu vou mostrar a vocês todos os 2.000 manuscritos. that either have or don't have this passage. Outros que têm e não têm essa passagem. I hope you got a lot of food at the break, Eu espero que você tenha pegado bastante a comida, tenha comido bastante na hora do intervalo. because we won't get done till 10 in the morning. Porque nós não vamos conseguir terminar até 10 amanhã de manhã. Okay, Codex 1424. Que Códice 1424. This is a 9th or 10th century manuscript Esse é um manuscrito do século 9 ou 10º at the Lutheran School at Chicago. na Escola Luterana de Chicago. And you notice what we have circled down E here. você vê o que nós temos circulado ali embaixo. Those are asterisks. Esses são asteriscos. This is a close-up of that section. Então isso aqui é uma aproximação daquela seção. This manuscript Esse manuscrito does not have the pericope adulteri, não tem a perícope adúltera. but that is not in the text. Não está no texto.
but it does have it in the margin. mas está ali na margem. In other words, the scribe added it. Em outras palavras, o escriba acrescentou. Perhaps the original scribe. Talvez o escriba original. And yet, he says, I'm not sure it's authentic. Todavia, ele diz, eu não estou certo que esta passagem é autêntica. He didn't he didn't believe enough to put it into the text. Ele não cria o suficiente para achar necessário incluir no texto. And even putting it in the margin, E então, mesmo para colocar na margem, he had to indicate his doubt with the ele asterisk. teve que indicar as suas dúvidas com o asterisco. So if you just look at the apparatus of your Greek New Se Testament, você simplesmente olhar para o aparato do seu Novo Testamento grego, it might say this manuscript has this passage. vai dizer esse manuscrito tem essa passagem. But when you actually look at the images of the Mas manuscripts, quando realmente você vai olhar para a imagem do manuscrito, they may tell you a very different story. ele pode falar a você uma história bem diferente. And that's why CSNTM is doing what it's doing. E esta é a razão porque CSNTM tem feito o que eles têm feito, Trying to digitize all the Greek New Testament manuscripts tentando digitalizar todos os manuscritos gregos do Novo Testamento in the world. no mundo. Okay, let's talk about the internal evidence. Ok, vamos então falar sobre a evidência interna. The vocabulary, the syntax, and the style are not O John's. vocabulário, a sintaxe e o estilo não é de João. It's very anomalous. É bem anômalo. No other pericope is so anomalous. Nenhuma outra perícope é tão anômala. Now, you've heard this before, haven't you? Você já tem ouvido isso antes, já? When we talked about the long ending of Mark. Quando estávamos falando sobre o final longo de Marcos. When you add the internal and external Quando evidence, você acrescenta a evidência interna e a evidência externa, they line up. eles então se alinham. These passages are not found in the oldest manuscripts, Essas passagens não são encontradas nos manuscritos mais antigos. and they don't fit the author's style. E eles não se encaixam no estilo do autor. It also disrupts the passage. E também assim destoa a passagem. And what's interesting Mas o que é interessante, is the language is similar to Luke's. mas que a linguagem é semelhante à de Lucas. In fact, it sounds much more like Luke E parece muito mais com Lucas than it does like John. do que com João. Well, how do we explain that? Como é que a gente explica isso? There is a broad consensus Tem então um consenso amplo that the pericope is inauthentic. que a perícope não é autêntica. I will come back to why it sounds like Luke Eu vou retornar por que ela parece com Lucas in just a few minutes. em alguns minutos. But in the meantime, Mas nesse inteirinho, let's ask this question. vamos fazer a seguinte pergunta. If most scholars don't think it's authentic, Se muitos eruditos não acreditam que é autêntica, why is it in our Bibles? por que estão nas nossas Bíblias? There's a very simple and short answer. Tem uma resposta bem simples e bem breve. There is a tradition of timidity. A tradição da intimidação. In other words, for centuries, Ou, em outras palavras, durante séculos, I should say since 1881, eu really. poderia dizer desde 1881, 1881. Scholars have broadly rejected this passage, Os eruditos têm amplamente rejeitado esta passagem, but it still shows up in Bibles. mas ainda continua sendo mostrada nas Bíblias. Why is that? Por que isto? Well, on occasion, Então, ocasionalmente, a new Bible comes out uma nova Bíblia chega and they don't even put the passage in there. e eles nem sequer colocam a passagem ali. And then what happens E então o que acontece is that the Bible doesn't sell. que a Bíblia não vende. People don't want to buy it. As pessoas não querem comprar. So there's this tradition of timidity. Então tem aí essa tradição de intimidação. Now, I gave a lecture at Wheaton College Eu apresentei uma palestra lá em Wheaton, just a few years ago alguns anos atrás, on this tradition of timidity. nessa tradição da intimidação. And we looked at 75 different translations Quando nós olhamos para 75 traduções diferentes, in 10 different em languages. 10 línguas diferentes, And the majority of the a translations maioria das traduções
Put this passage in the text without markers. Coloca então essa passagem dentro do texto sem colchetes. That is, no footnote, no brackets, nothing to indicate Sem colchetes, sem notas de rodapé, sem nada que indica. that at least somebody thought this might not be authentic. Ah, That at least someone isso thought it. pelo menos indica que alguém pensou que isso não deveria ser autêntico. I'd call that a tradition of timidity, Eu chamo isso de tradição da intimidação. especially since only a minority of scholars Especialmente só que uma minoria de eruditos regard the text as authentic. consideram esses textos como autênticos. A minority of Uma translations minoria das traduções mark the text as doubtful. colocam o texto como duvidoso. Only 2 translations Somente 2 traduções of the 75 that I looked at das 75 que eu examinei relegate the passage to the footnotes. relega a passagem a uma nota de rodapé. Now, Bart Ehrman's misquoting Jesus Então, agora, Bart Ehrman, o que Jesus disse e não disse, relates to this very well. se relaciona com isso muito bem. It was published in November 2005. Foi publicado em novembro de 2005. In the first 3 months, 100,000 E copies were nos sold. primeiros 3 meses, uns 100 mil cópias foram vendidas. And there was a lot of shock value Então, isso teve assim um choque de valores that Bart Ehrman himself used que o próprio Bart Ehrman utilizou when he was interviewed by newspapers, Quando- radio, and TV. quando ele era entrevistado por jornais, pelo rádio e a TV. He was on NPR, Ele estava nesse NPR, which is the National Public Radio, que é o rádio, a rádio pública nacional, the Washington Post, o Washington Post, a very well-known newspaper que é um jornal muitíssimo conhecido in Washington, D.C. em Washington. And he was also on The Daily E Show. ele também estava naquele show diário. Now, have you all heard of Jon Stewart and The Daily Show? Já tem ouvido falar sobre Jon Stewart nesse show diário? Anybody get that here? See it? Alguém já chegou a assisti-lo? Somebody, maybe you've seen it. It's a comedy show. É aquele show de comédia. Yes, we do. We might not know the name. Yeah. Tem na TV por assinatura. Aquele cara que o Jô Soares imita. Desculpa aí, Jô Soares. And you all know what Amazon is, E right? vocês todos sabem o que a Amazon é. That's a stupid question. Essa é uma pergunta estúpida. I'm in Brazil. You know what the Amazon Eu is. estou no Brasil, você sabe o que a Amazônia é. I mean the website, though, Eu not estou the falando river. não da floresta, mas do website Amazon. Well, when Bart Ehrman was on Jon Stewart's show, Quando o Bart Ehrman estava no show de Jon Stewart, the next day, no dia seguinte, misquoting Jesus o que Jesus disse e o que Jesus não disse was the #1 book on Amazon. foi o livro número 1 na Amazon. And every time he got in these interviews, E todas as vezes que ele se envolvia nessas entrevistas, almost the first thing he said a primeira coisa que ele dizia was the story of the woman caught in adultery era a história da mulher flagrada em adultério. was added later. Foi acrescentada mais tarde. I saw virtually all those interviews. Eu assisti quase que todas essas entrevistas. And on the television interviews, E nas entrevistas na televisão, you could hear people gasp você poderia ver as pessoas se soltarem. Dá esse choque, né? Yeah, it's a shock. Yeah, it's choque. very much of a shock. And yet, they had their Bibles, E no entanto, eles tinham suas Bíblias, but they didn't know that this is what scholars held, mas eles não sabiam que esta era a posição que os eruditos então adotavam, including evangelical scholars. incluindo eruditos evangélicos. So this is what he constantly did Isso era o que ele costumeiramente fazia, to get shock value for a this. fim de dar esse choque de valor. Now, let me give you an analogy. Deixa eu apresentar a você uma analogia. Edward Gibbon Edward Gibbon wrote a very important work escreveu uma obra muito importante called The Decline and Fall of the Roman Empire. chamado de O Declínio e a Queda do Império Romano. He wrote this in 1776 to 1778. E ele escreveu de 1776 a 1778. Edward Gibbon was not a Christian. Esse Edward Gibbon não era um cristão. In fact, he was very much against E de Christians. fato ele era contra os cristãos. And he talks about 1 John chapter E 5, ele falou sobre João, 1 João 5, 7.
verses 7 and 8. versos de 7 a 8. Now, this is a passage we have not discussed, Essa é uma passagem que nós não temos discutido. but in the King James Bible, Mas na Bíblia King James it says there are 3 witnesses in heaven: diz que tem 3 testemunhas no céu: the Father, the Word, and the Spirit. o Pai, a Palavra e o Espírito. And these 3 are one. E esses 3 são um. That verse is not authentic. Esse verso não é autêntico. It's only found in 9 late manuscripts, Só tem sido encontrado em 9 manuscritos bem tardios. but it was published in the King James Bible. Mas foi publicado na Bíblia King James. And Edward Gibbon discussed it. E Edward Gibbon, He discussed it, talked about it. ele chegou a discutir, debater a respeito. And one scholar said this: E um erudito disse o seguinte: others had done this before him, outro já tem feito isso antes dele, but only in academic and learned circles. mas somente em círculos acadêmicos de aprendizado. Gibbon did so before the general public, Gibbon fez isso mesmo antes do público geral, in language designed to offend. em uma língua preparada para ofender. Do you see the parallels? Você vê os paralelos? Even though scholars rejected that text, Embora os eruditos rejeitam esse texto, they hadn't talked about this in general public eles places. não têm conversado sobre isto em públicos gerais. There are enemies of the gospel, Então tem inimigos do Evangelho there are friends of the e gospel, amigos do Evangelho. and when it comes to the text of the New E Testament, quando chegamos ao texto do Novo Testamento, often we agree on what is original, geralmente nós concordamos naquilo que é original, but the average layperson mas a média das pessoas leigas, is simply not aware of the discussions. elas não estão a par dessas discussões. And if you're a seminary E se student você é um aluno de seminário or you're a pastor, ou um pastor, you have a major obligation você tem uma obrigação principal to teach your people well, de ensinar seu pessoal muito bem, to teach them the truth, para ensiná-los a verdade. because it's far better that they hear it from you Porque é bem melhor que eles escutem de você than that they hear it from an enemy of the gospel. do que eles ouvirem de um inimigo do Evangelho. Goodspeed, Então aqui nós temos Goodspeed, who was not a Christian. que não era um cristão. His translation, the Bible, an American translation, A sua tradução da Bíblia, a tradução americana, uma tradução americana, did not have the story of the woman caught in adultery. não tem a história da mulher flagrada em adultério. The New World Translation A tradução do Novo Mundo, by Jehovah's Witnesses pelos Testemunhos de Jeová, also does this. também faz isso. Those are the enemies of the gospel. Esses são inimigos do But Evangelho. then there's friends of the gospel. Mas também tem os amigos do The Evangelho. Centenary Translation, A tradução centenária, Amplified Bible, a Bíblia ampliada, the Berkeley Bible, a Bíblia de Berkeley, the Literary Man's New Testament, a literatura, o Novo Testamento literário de homens, the Net Bible, a Bíblia Net and many others e muitas outras, are dealing with this text está lidando com esse texto. Net Bible é aquela que ele era o principal tradutor, ele é o sínio da tradução, correto? Net Bible. It stands for New English Translation. You Então, tell que me é, too. que é a nova tradução inglesa. They are telling the readers Eles estão falando aos leitores that this passage is probably not authentic. que essa passagem provavelmente não é autêntica. Now, you're right. I was the senior New Testament editor of the Net Você está Bible. correto, eu fui realmente ali o pesquisador principal ali, líder da tradução. And I was the textual critic for the New E Testament. eu também era o crítico textual para o Novo Testamento. We have more footnotes in the Net Bible Nós temos mais notas de rodapé na Bíblia, na nova versão da tradução inglesa, than any other translation in any language. que qualquer outra tradução em qualquer língua. What we did with this O passage, que though, nós fazemos com essa passagem, no entanto, we did put it in the text. nós realmente colocamos no texto. There's still that kind of tradition of timidity, Ali ainda havia um pouquinho da tradição da intimidação, but we put it in brackets. mas nós colocamos em colchetes. We had a long footnote Tínhamos então uma nota de rodapé longa, arguing that it's probably not authentic, argumentando que provavelmente não era autêntica. and we made the text, Então nós fizemos o texto the font was 2 points smaller, para ser 2 pontos menores, a fonte para ser 2 pontos só. É assim que diz, 2 pontos menor, de 12 para 10, por exemplo.
to make it harder to read from the pulpit. Harder to read from the para pulpit. ficar difícil de ser lida do púlpito. How do we handle this passage before a lay audience? Como é que a gente lida com essas passagens diante de uma audiência de leigos? Some of you are in fact lay people, Então, alguns de vocês de fato são leigos. and this may be shocking for you to E hear. talvez isso é chocante para você ouvir. But I want to assure you, Mas eu quero mostrar para você I believe in the gospel. que eu creio no Evangelho. I'm an evangelical, Eu sou um evangélico, but I'm also a historian, mas eu também sou historiador. and I believe we have to do serious historical research. E eu acredito que nós precisamos fazer uma pesquisa histórica verdadeira. I'm going to tell you two ways that I've handled these passages in the past, Eu vou falar a vocês duas formas na qual eu uso para lidar com essas passagens. and I think you'll learn from my mistakes. E eu acredito que você vai aprender a partir dos meus erros. I was teaching a home Bible class, Eu estava então ensinando aquelas lições no lar da Bíblia. and one of the people in the class E uma das pessoas lá na classe was a brand new Christian. era um cristão novo convertido. He had an MD, he was a medical doctor, Ele era um médico and he also was an anesthesiologist, e ele era um anestesiologista, which requires many more years of study. que requer ainda muitos mais anos de estudo. He was a very smart scientist. Ele era um cientista muito inteligente. And in this home Bible study, E no final então dessa lição da Bíblia em casa, I just casually mentioned eu ocasionalmente, assim, casualmente mencionei, that Mark 16, 9 through 20 eu disse que Marcos 16, de 9 a 20, was probably added later. provavelmente foi acrescentada mais tarde. Do they know who Chicken Little is? Yeah. And he acted like Chicken Little. E ele então agiu assim como um galinho, seria assim? Um covardinho? Um Chicken Little. O Chicken Little. Sabe qual é, né? Chicken Little. Yeah. Intimidado. O Frajola. Lembra do Piu Piu, o Frajola? Pronto. Acho que viu um lindo gatinho. That's a long translation. Yeah. I was trying to explain. They know. Yeah. He thought the sky was falling. Ele pensou que o céu estava caindo sobre ele. He said, if you cut out this part of Se você Scripture, cortar essa parte das Escrituras, maybe you'll cut another part out that you don't like. talvez você vai cortar outra parte que você também não gosta. How can you do this to the Bible? Como é que você pode fazer isso com a Bíblia? Well, I learned a very important lesson. Então eu aprendi uma lição muito importante. Even with intelligent, well-educated people, Mesmo as pessoas bem educadas e inteligentes, they are still the sheep. eles ainda continuam ovelhas. And you have a responsibility as pastors E vocês têm a responsabilidade como pastores to feed and protect the sheep. para alimentar e proteger as ovelhas. So I learned that lesson. Então eu aprendi essa lição. And 15 years later, E 15 anos depois, I was teaching at church. eu estava ensinando na igreja. I was teaching the Gospel of John. Eu estava ensinando o Evangelho de João. And when I came to John 7:53, E quando eu cheguei em João 7:53, I spent an entire Sunday eu gastei um domingo inteiro talking to the group about textual criticism. falando para aquele grupo acerca de criticismo textual. I spent the next Sunday Então eu gastei o domingo seguinte talking about textual criticism. falando também sobre criticismo textual. And on that second Sunday, E no segundo domingo I talked about how this passage is probably not authentic. eu falei sobre como que essa passagem provavelmente não era autêntica. And I basically gave them the evidence I'm giving you. E eu basicamente dei a eles a evidência que eu estou dando a vocês. But because they were sheep, Mas porque eles eram ovelhas, I had to be very gentle with them. eu precisava ser muito gentil com eles. On the third Sunday, E no terceiro domingo, we skipped John 7:53 through então 8:11 nós pulamos João 7:53 a 8:11 and went right to John 8:12. e fomos logo para João 8:12. And nobody had a problem E with it. ninguém teve problema. So I want you to learn from my mistakes Eu quero que você aprenda dos meus equívocos and how I did it well. e também como eu fiz bem. All right, where did this passage come from? De onde foi que essa passagem veio? I said that it has a lot of similarities to Luke's language, Eu disse que tem várias semelhanças com a linguagem de Lucas. and let me give you this E suggestion. deixa eu dar a você a seguinte sugestão.
It originally was placed after Luke 21:38. Originalmente foi colocado depois de Lucas 21:38 It has many Lucanisms. e que tem muitos lucanismos. That is, it has style, vocabulary, syntax E que tem então muito estilo, vocabulário, muita sintaxe, that looks like Luke. que parece Lucas. One of my students Um dos meus alunos did 2 papers for me in seminary, escreveu 2 artigos para mim, 2 trabalhos para mim no seminário, and he later combined them e então mais tarde ele combinou esses 2 and got them published in Novum Testamentum. e conseguiu publicação na revista Novum Testamentum. This is one of the most important scholarly journals Esse aqui é um dos jornais eruditos mais importantes on the New Testament in the world. dentro do Novo Testamento no mundo inteiro. The title of his article was O título do seu artigo foi o seguinte: The Lucan Special Material o material especial lucano and the Tradition History of the Pericope Adulterae. e a tradição, a história da tradição da perícope adúltera. Now, I could spend a long time on this, Eu poderia gastar bastante tempo aqui, and I've already gone way over time, mas eu já passei muito do tempo. so let me just tell you this. Deixa eu só falar para você o seguinte: What he discovered o que ele descobriu is that this passage é que essa passagem came from 2 different stories veio de 2 histórias diferentes that were put together in about the 3rd century. que foram colocadas juntas por volta do 2º século. And Luke had access to one form, E Lucas teve acesso a uma forma the other form from someplace else. e a outra forma veio de outro lugar. And that coalescence, that conflation, Então aconteceu uma conflação, tipo uma junção. is what ultimately ended up in our manuscripts. Foi isso que acabou então entrando nos nossos manuscritos. Why didn't Luke put it into his gospel? Por que Lucas colocou no seu evangelho? Most likely because it lacked 2 things. Lucas didn't. It did not have. Por que Lucas não tinha no seu evangelho? Provavelmente por causa de 2 coisas. It did not mention what the sin was. Não mencionou qual era o pecado. It didn't say the woman was caught in adultery. Não dizia que a mulher foi flagrada em adultério. Now, I'm not a medical doctor, Eu não sou um médico. and so I don't know much about these things, Eu não conheço muito sobre essas coisas. but I would normally think Mas eu normalmente pensaria that adultery requires 2 people. que adultério requer 2 pessoas. You can't just commit adultery by yourself. Você não pode cometer adultério por você mesmo. So where's the man? Onde é que está o homem nessa história? So this woman was caught in some sin. Então essa mulher, ela foi flagrada em algum pecado. And the other thing that it lacked E a outra coisa que falta was the Pharisees leaving foi os fariseus então deixando from the oldest to the youngest. desde o mais velho ao mais novo. Why didn't Luke put it in his gospel? Por que Lucas não acrescentou isso no seu evangelho? Not because it was not authentic, Não porque não foi autêntico, but because it probably wasn't as interesting é porque provavelmente não era algo tão interessante as the form it ultimately ended up being. como a forma que no final das contas se tornou. So, by conclusion, Então, através da conclusão, the Pericope Adulterae a perícope da mulher adúltera is almost surely not authentic. quase que certamente não é autêntica. Mark 16 and John 8 compared, Marcos 16 e João 8 comparado, the evidence against John 8 a evidência contra João 8 is much stronger than the evidence against Mark 16. é muito mais forte. Did you say that John's evidence is much? Against the Pericope Adulterae. As evidências contra a perícope da mulher adúltera é muito mais forte que a passagem de Marcos 16. And yet, most Christians, No entanto, muitos cristãos, if they had to choose just one of these se eles passages, tiverem que escolher entre uma dessas 2 passagens, would say, I want the story of the woman caught in eles vão adultery. dizer: eu quero a história da mulher flagrada em adultério. That other one about poison and snakes, Aquela acerca de cobra e veneno, I want that one to go away. eu quero que aquela vá para lá. But the historical evidence is just the opposite. Mas colocando a partir da evidência histórica é exatamente o contrário. Both are almost surely not authentic. Todas as 2 provavelmente não são autênticas, But the evidence for John 8 mas a evidência para João 8 is much, much weaker é muito mais fraca.
than the evidence for Mark 16. que a evidência para Marcos 16. Now, once again, Ehrman's misquoting E Jesus, novamente o que Jesus disse, o que Jesus não disse de Ehrman. and Gibbon's decline and fall of the Roman Empire. E então o declínio e a queda do Império Romano de Gibbon. These are enemies of the gospel. Eles são inimigos do Evangelho. And when we let the enemies of the E gospel quando nós permitimos que os inimigos do Evangelho tell our lay people, digam ao nosso povo leigo, tell the average Christian que fale para a média dos cristãos, what true historical research reveals, o que a pesquisa histórica verdadeira revela, rather than us tell them ao that, invés de nós dizermos para eles isso, then we are not serving our sheep well. então nós não estamos servindo o nosso rebanho bem. By being silent about these issues, Ao nos tornar silenciosos com respeito a essas questões, by not talking about them honestly, por não falar honestamente sobre o assunto, then we are becoming midwives então nós estamos nos tornando parteiras for the birth of liberalism in this country. para o nascimento do liberalismo neste país. Thank you very much. Muito obrigado. If you want to tell them we should just quit because it's so late.